política vem junto com o ser humano desde o nascimento. Quando o imberbe no colo de sua mãe começa a chorar, ou ele está sentindo fome, ou está sentindo frio, alguma coisa o está incomodando. E a única forma que ele tem de fazer política com a sua mãe é chorando, para ser atendido naquilo que ele necessita. Nós vivemos política. O político determina o que você vai comer na hora do almoço. E de repente nós estamos vendo em nosso país toda a população se voltando contra os políticos, reclamando porque nós temos colocado no poder pessoas que só enxergam o próprio nariz, pessoas que só pensam nos próprios bolsos, pessoas que não estão nem aí se a população tem emprego ou não tem emprego, se tem alimentação, se não tem alimentação, se a inflação está alta ou se está baixa. O que eles querem é se arrumar. E isso tem levado toda a população a se revoltar contra aqueles que ocupam cargos públicos nesse país. A quem interessa jogar a ira popular contra a classe dirigente da nação? Alguém deve estar se beneficiando com isso. E não é o povo. E quem pode mudar isso, sem dúvida nenhuma, é o povo. É você que está me ouvindo. Nós temos o poder de mudança em nossas mãos, dizendo não a tudo isso que hoje diz nos representar, mas que representa única e somente a eles mesmos. Pense nisso. Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Do Jeito do Jonas. Ravena Produtos Profissionais para a Beleza. Ravena é um produto que veio para revolucionar o mercado de cosméticos em toda a Baixada Santista. Jornal Litoral News, grande parceiro do nosso programa, tem lá a nossa coluna para você ler, para você criticar, para você elogiar, enfim, para você degustar aquilo que nós pacientemente escrevemos todas as semanas lá no Jornal Litoral News, que é parceiro aqui do nosso programa, e Dona Dolores Restaurante, o melhor lugar na Ilha de Santo Amaro, o melhor lugar no Guarujá para você saborear um peixe maravilhoso. Dona Dolores Restaurante. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma personalidade, um convidado ilustre. Eu convidei uma pessoa especial para estar conosco hoje aqui. É a primeira vez que eu tenho a honra de receber aqui Rogério Lima, que é presidente do Partido Verde e também é pré-candidato a prefeito aqui na nossa cidade. Obrigado por ter vindo, Rogério, uma honra muito grande te receber. Obrigado Jonas, é um prazer muito grande. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para alguns amigos que são... Fique à vontade, o programa aqui é seu hoje. Obrigado Jonas. Eu queria mandar um grande abraço para o nosso amigo Cláudio Rodrigues, de Vicente de Carvalho, um grande lutador do Guarujá. Para o meu amigo Carlos Brandão, professor da Academia Flex, que faz 30 anos do Guarujá, um lutador pela saúde das pessoas, né, dos seus alunos, Alexandre Ciccone, Raul Lancelotti, Ricardo Cáfaro, Carlito Blaschi, Luiz Carlos Ciccone, Larry Simonian, Ricardo do lado do futebol, Carioca dos Seguros, a Bia, o Acácio, Daniela e o Marcelo do Aqua Pilates, Tico Barbato, Beco, Rose, Arthur Ferreira, José Manuel, o engenheiro Toninho Sanches, a Luciana Gomes, Dr. Gilberto Advogado, Clóvis e Pepe. Esses são... Beco. Onde você tirou Beco, um dos grandes vereadores da história do Guarujá. Verdade. Então, são amigos da gente que têm acompanhado a nossa jornada, a nossa nova caminhada. E a gente tem Chico Barbato, um abraço. Então, só gente boa aí. Exatamente. Nós temos que nos espelhar e ouvir as pessoas que assistem teu programa, né, Jonas? Então, quando eu falei que vinha pra cá, alguns mandaram abraços. Outros falaram, pô, vou ver, porque eu sempre estou assistindo, estou acompanhando. Uns aplaudem, outros vaiam, e assim a gente vai levando. Mais aplausos do que vaias, viu, Jonas? Porque você está sempre aqui alertando e orientando as pessoas. Você usa o veículo de comunicação para a população ter e tirarem as dúvidas. Você, como advogado, está sempre aqui alertando essa população carente, humilde, que nem sempre tem oportunidade de ter acesso a um advogado, né? Muito bem. E Rogério Lima, uma pessoa bem postada na vida, que está aí com o burro na sombra, de repente fala, quero ser prefeito do Guarujá. Ser prefeito do Guarujá é ser candidato a prefeito do Guarujá, é ser candidato a réu, porque o que vem de processo, o que leva uma pessoa como o Rogério Lima a ser candidato a prefeito do Guarujá? É uma boa pergunta, Jonas. Na verdade, eu estou nessa caminhada
política há alguns anos. Desde jovem eu milito na política. Bom, jovem você ainda é. Sim, eu digo mais jovem, porque infelizmente os políticos do nosso país, eles não incentivam a juventude a participar. Eu queria até aproveitar, como presidente do Partido Verde, quero convidar você que é jovem, você que não gosta de política, participe, porque muita gente morreu para que hoje a gente possa apenas votar, para que a gente possa apenas escolher o nosso candidato. Então, não abra mão desse direito, que foi muito sofrido lá atrás. O Jonas sabe muito bem do que eu estou falando, porque na época da ditadura, muito se sofreu por isso. Não estou aqui para avaliar o governo militar se foi bom ou ruim. Eu estou dizendo que o direito... de liberdade. Exatamente. O direito que hoje nós temos é pleno e nós temos que garanti-lo. Como? Participando sim da política. Porque se nós não participarmos da política, as pessoas do mal sim vão tomar conta, como eles já fazem com muita propriedade. Então está na hora de você, que é jovem, participar da política. E o PV tem a tua cara. O PV está te convidando para você vir fazer parte desse novo... essa nova forma de fazer política. Aqui no programa e por outros programas que nós vamos participar, nós vamos mostrar como o PV faz para administrar, qual é o modus operandi do PV numa administração pública. Então, Jonas, quando você me pergunta o que me leva essa motivação, é porque eu sou cidadão brasileiro, empresário nessa cidade, amo o Guarujá, e já passei por algumas administrações. Trabalhei com ex-prefeitos como Maurici, Farid. Tive a oportunidade de trabalhar e dando assessoria para um senador, o Romeu Tuma, o xerife do Brasil, um homem que tem uma reputação ilibada. Então, eu tenho muito a acrescentar para o Guarujá. Em alguns outros programas eu tenho dito, Jonas, que o Guarujá era a pérola do Atlântico e ela está opaca. Ela está sem brilho, ela está abandonada. Mas continua a pérola. Ela continua a pérola. Eu até brinquei num programa passado, que todo mundo comentou, que nós hoje vivemos uma administração onde a prefeita Maria Antonieta de Brito, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa cristã, que acredita em Deus, que deve ter os melhores dos interesses de que a cidade cresça, progrida, mas ela se perdeu durante esse caminho. Como? Como uma aeromoça num avião. A aeromoça, quando te recebe num avião, Jonas, ela te recebe com todo carinho, ela te serve, ela se dá, ela se doa. Só que lá em cima, no avião, teve uma pane, o piloto teve um infarto, o copiloto desmaiou e ela vai tocar esse avião. Não vai ter como. Ela vai se perder porque ela não estava preparada para voar esse avião. Então, a prefeita achou que a pérola do Atlântico era um trem e ela ia colocar ele no trilho. E na verdade Guarujá é um avião, é um Boeing, e ele está em alta velocidade. E o PV tem o piloto para fazer esse Boeing dar o maior voo da nossa vida, que é transformar de novo a pérola do Atlântico e fazer ela brilhar. Esses projetos são inúmeros projetos. Isso que eu ia te perguntar, como é que se faz isso? Eu acho que porque não é varinha de condão, bateu, exatamente. Aconteceu. A gente tem nós temos alguns projetos e nós vamos dizer como. Eu acho que o primeiro projeto para o Guarujá a gente precisa enxugar a máquina pública. E como é que a gente vai fazer? Qual vai ser essa fórmula? A fórmula é simples. Nós temos hoje 600 cargos em comissão, Jonas. Como é que a gente faz para enxugar a máquina? A gente tem que mandar embora. Nós vamos ter que pegar desses 600, mandar 60% embora para sobrar de 2 a 3 milhões. Mas não vai causar mais desemprego na cidade? Não. Por quê? Porque toda ação tem uma reação de imediatamente, realmente. O primeiro momento causa um desemprego. Mas o que vai gerar de renda no turismo, nos grandes empreendimentos que nós vamos investir na cidade, porque nós temos que saber o que é o Guarujá. O Guarujá vive do quê? Ele vive de... basicamente turismo. Turismo. E o que está sendo feito no turismo? Temos uma grande indústria aqui, então, por exemplo, a empresa do turismo no Guarujá é o que a gente precisa reativar. A gente mandando embora essas pessoas. A gente colocando um plano em ação de turismo no Guarujá. Mas valorizando o funcionário público, porque é com o funcionário público que nós vamos administrar, porque hoje ele tem uma responsabilidade, Jonas. O funcionário público de carreira do Guarujá hoje, se ele for aposentado, é a prefeitura que vai pagar o salário dele amanhã. Então ele tem que... através do Guarujá Previdência. Exatamente. Antigamente era pelo INSS, então acabava o vínculo do funcionário com a prefeitura. Hoje não, ele vai ter um vínculo pro resto da vida. Então é ele que tem que administrar e ele vai ter essa responsabilidade. E o quadro que nós temos na prefeitura é muito
muito capacitado. São pessoas brilhantes. Voltando para a área de turismo, nós temos que implantar e transformar o Guarujá diferente, como era há 30 anos atrás, há 40. Como? Nós vamos criar lá no Perequê um parque temático. Vamos criar um parque temático para poder atender um público novo, diferenciado. Nós vamos colocar teleférico. O Guarujá já teve teleférico, nós vamos voltar. Teve teleférico no Guarujá? Teve. Não me lembro. Há uns 40 anos atrás o teleférico ficava no final da Mário Ribeiro com a Rua Cubatão. 40 anos atrás eu era criança, né? Eu também. Não era não. Eu não era nem nascido. Eu já era casado há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás eu já era casado. Só para vocês terem uma ideia. Então, Jonas, trazendo algumas atrações para o Guarujá, a gente vai começar a dar uma cara nova. Rogério, o maior problema que nós temos no Guarujá hoje, sem dúvida nenhuma, é o jovem que não tem nenhuma perspectiva. Eu contei aqui no programa que semana passada eu andei ali na Mário Daige, beirando o rio Acaraú, uns 700, 800 metros. Eu vi mais de 100 jovens sentados na mureta, aquela mureta que foi feita ao longo do rio Acaraú, a maioria consumindo drogas em plena 3 horas da tarde, um dia de sol. Essas pessoas não têm perspectiva. Nós temos hoje no Guarujá aproximadamente 70, 80 mil pessoas, salvo o melhor juízo em questão de números, vivendo em comunidades, algumas em condições subhumanas. Nós não vamos conseguir fazer um Guarujá como o Guarujá já foi, fazer voltar os áureos tempos de Pérola do Atlântico, se nós não resolvermos essa questão educacional e se não resolvermos essas questões das comunidades que não têm absolutamente nada. A pessoa não tem direito a um banheiro decente. Muitos moram em palafita e tem um buraco no assoalho que serve como banheiro. Isso ninguém me contou, eu vi em persona, estando lá. Eu assisti como é que a coisa funciona. Então o que eu pergunto é o seguinte, qual é o caminho para nós começarmos a arrumar a estrutura do Guarujá? Porque nós vivemos, nos últimos 13 anos no Brasil, uma ideologia da miséria, do atraso, que combate o empresário, isso em termos nacionais, combate o empresário, combate a livre iniciativa, então você não gera emprego. Você vê a situação de Cuba, da Venezuela, de Angola, todo país comunista está falido porque eles são contra o emprego, eles são contra o empresário, o governo é que tem que sustentar, dá uma cestinha básica lá, né? É a mesma coisa que você ter 2 cachorrinhos, você dá comida, você não dá, você vê qual que gosta de você. Então ele dá a comida lá pro coitadinho, pro cara gostar dele, votar e falar, ele é o maior presidente da história do Brasil porque ele deu uma cesta básica. E o Guarujá não é diferente dessa realidade. Não é diferente dessa realidade. Tá? O que é que nós temos que fazer para resgatar isso? Jonas, importante. Esse é um problema social. Gravíssimo. Gravíssimo, mas não é só no Guarujá. Não, é nacional. Mas o Guarujá sofre muito mais, por exemplo, do que Santos com isso. Com certeza. Sofre muito mais, por exemplo, do que Praia Grande com isso. Praia Grande já foi mais difícil do que aqui e lá resolveram o problema. Então nós temos que tomar algumas medidas que aqui o Guarujá está abandonado. Por exemplo, não sei se você já reparou, Jonas, Bertioga, Santos e outras cidades têm Sesc no Guarujá. Tem Sesc nas cidades. O Guarujá não tem um Sesc. O Sesc é um lugar onde a gente poderia estar fazendo algumas atividades para essa comunidade que está ociosa. Nós temos hoje centros comunitários que não são mais abertos. Por quê? Porque não tem nenhum professor da rede para poder estar disponível no final de semana para você gerar gincana, atletismo, futebol, voleibol. Nós precisamos usar o quê? Saúde, nós precisamos usar, é o que eu te falei, valorizar o funcionário público. Deixar essas ferramentas, elas estão encostadas, Jonas. Nós precisamos construir creche para que as mães possam ir trabalhar. A falta de creche que nós temos hoje no Guarujá é muito grande. Como é que a gente vai resolver isso de uma hora para outra, Jonas? Rogério, antes de você falar em resolver isso, nós vamos a um breve intervalo, senão a Amanda vai ter um infarte e vão dizer que a culpa é minha. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas.
Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalist e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Batana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios e vem com o redutor Impact Batana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza. De volta para o segundo bloco, a segunda parte do programa Do Jeito do Jonas. Um oferecimento de Ravena, produtos profissionais para a beleza. Você dono de salão, você dona de salão de beleza, quando chegar aí um consultor, chegar no seu estabelecimento um consultor da Ravena, atenda-o bem, porque ele traz boas notícias para você. Produtos absolutamente diferenciados, de uma capacidade de resolução incrível. Ravena, produtos profissionais para a beleza. Jornal Litoral News, que é o nosso grande parceiro aqui do programa. Você viu no intervalo do nosso programa um filme do CRPI. Não esqueça, o CRPI precisa de você, precisa de todos nós. E Dona Dolores Restaurante. Dona Dolores, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor lugar do Guarujá para você saborear um peixe maravilhoso. E quando você chega lá, você tem lá os garçons, o Eric, o Panda, o Linguado, o Jonas, que é meu xará, o Bruno, o Márcio, Sidoca, gente de primeiríssima qualidade, um atendimento diferenciado. E sempre está lá o nosso amigo Heitor Gonzalez, a Dona Dolores está sempre lá para receber as pessoas. E vale muito a pena, você que tem aí uma reunião de negócios, um aniversário de uma pessoa da família, ou de repente quer fazer aí um almoço, um jantar diferente, vá ao Dona Dolores Restaurante, ali na Avenida da Enseada, ao lado do aquário, sem dúvida nenhuma, imperdível. Rogério Lima, você viu como passa rápido 15 minutos? É verdade. Já vamos para os 15 minutos finais. Mas nós estávamos falando dessa necessidade de atividades na cidade que deixa na ociosidade as pessoas que, sem ter o que fazer, tem dois caminhos: a droga, a criminalidade, né, a desesperança, que não é um caminho, mas que afeta essas pessoas. E você estava falando, nós interrompemos por causa do intervalo, essa questão de nós termos aqui alguns equipamentos como o SESC, e eu queria que você reforçasse isso. Então, Jonas, a gente estava lembrando que a falta que tem de creche também na nossa cidade, e isso é uma atitude que a gente pode tomar no primeiro ano de governo. O jeito PV de administrar é assim, a gente tem soluções para alguns problemas que nós vamos tomar no primeiro ano que a gente tomar a prefeitura, para administrar de um jeito como? Você vê, diagnostica todos os problemas que tem e quais são as soluções. Eu estou dando como exemplo a creche porque é uma necessidade hoje da população imediata, Júnior, porque hoje tem muita gente... Também é uma necessidade nacional. Exatamente, porque a pessoa hoje precisa ir trabalhar e não tem com quem deixar o filho. Então como é que a gente faz isso? Nós temos que construir 200, 30, 50 creches? Não. A gente aluga algumas casas, contrata, faz convênio com as igrejas evangélicas, espíritas, católicas. Essas entidades com responsabilidade, eu tenho certeza que vai estar em boas mãos as crianças, os pais vão poder ir trabalhar. Se me permite, claro. Eu tenho falado aqui no programa, reiteradas vezes, que as igrejas evangélicas, principalmente, e de outros cultos também, mas eu vou me fixar agora em igreja evangélica porque eu pertenço a uma, as igrejas têm, através do artigo 150 da Constituição, tem isenção de impostos. E elas ficam de segunda a sexta-feira fechadas. E nós não temos onde deixar crianças. É uma coisa que precisa ser muito bem estudada. Até pela isenção. Algum serviço público tem que prestar. Exatamente. É dessa forma que eu acho que a gente vai estar podendo amenizar esse problema, que é um caos social. E ainda, Jonas, como eu te falei de SESC, se a gente, na cidade só vai comportar um SESC, mas nós temos que criar mini SESC, que é assim que podemos chamar, nas regiões, por exemplo, do Morrinho, Vicente de Carvalho, Conceiçãozinha, Vila Zilda, Perequê, onde esses SESCs
mini Sesc, que assim podemos chamar, vão ser geridos e administrados pela população, desculpa, pela administração, mas com incentivo à cultura, onde a população do bairro vai estar se apresentando no final de semana, onde eles vão estar podendo fazer atividade física. Então, vai ser um modelo de Sesc que vai ter outro nome, que nós vamos, na época, adotar e ver como será melhor chamado. Assim a gente vai estar podendo inserir e tirando esse jovem que está ocioso a convite da droga. Porque só quem vive, ou viveu, ou passou, e isso eu posso falar com propriedade, porque vivi na minha família, tanto na parte da minha casa como na parte da minha esposa, a gente sabe o que é ter um dependente dentro de casa. Então você que está em casa e sabe do que eu estou falando, porque hoje quase que nenhuma família passa despercebido por esse problema mundial, é muita oração, muito Deus no coração para ter força para lidar contra isso. Mas eu tenho certeza que se o PV tiver oportunidade, que nós vamos estar aqui durante o ano explanando e mostrando que nós temos capacidade, junto a mim e a minha equipe, para transformar de novo o Guarujá numa pérola atlântica, pode ter certeza que não vai faltar oxigênio e energia. Essa energia que eu quero trazer, que é o princípio que o PV quer mostrar, que é uma política diferente, Jonas, dizendo para você, nós vamos renovar a Câmara 100%. Isso é prioridade, isso é um pedido que o PV vai fazer. Porque só limpando a política do Guarujá, a gente vai poder trazer uma política nova. Aí você vai falar, mas você está sendo muito extremista, lá tem 1 ou 2 ou 3 que podem estar trabalhando e tal. O político que a gente encontra no Guarujá, Jonas, hoje, toda vez que você fala com ele, ele diz, nós estamos trabalhando duro, nós estamos trabalhando muito, então chegou a hora da gente dar férias para eles. Nós vamos dar 4 anos de férias para a classe política e vamos junto com a população administrar essa cidade que está abandonada. Rogério, qual é a sua formação? Eu sou formado em Relações Públicas na Universidade Católica de Santos. Tem um jeito de relações públicas. E agora a segunda pergunta é a seguinte: isso é um projeto de campanha para prefeito ou o Rogério está aberto a negociações e de repente aparece vice do A, do B ou do C? Óbvio que não vamos declinar nomes aqui porque seria até indelicado. É interessante essa pergunta, Jonas. Como eu falei no começo do programa, já passei e já trabalhei com alguns políticos no decorrer da minha vida. Só que agora o PV entende que nós precisamos ter uma candidatura própria. É uma candidatura que isso está decidido. Está decidido. O PV tem candidatura própria. O PV tem candidatura própria, nós vamos homologar essa candidatura e nós não estamos abertos à negociação com nenhum outro candidato. A não ser que seja para ser vice. Nem para que sejam vice. Não, porque nós queremos... Será chapa pura. Exatamente, nós estamos querendo buscar uma política nova. Política nova só vai ser com gente nova. Não é que eles não sejam capazes, não. Nós temos aí alguns pré-candidatos, como o Gilberto Benzi, como o Farid, como o Dr. Walter Suma. Todos eles são pessoas maravilhosas, pessoas do bem, mas eu acho que eles já tiveram a oportunidade deles, já foram vereador, já foram prefeito. Então nós estamos buscando uma candidatura puro sangue. Uma candidatura... Uma chapa puro sangue. Uma proposta para o Guarujá, onde nada disso que foi visto... O prefeito seria do PV, o vice do PV... Exatamente. E uma chapa completa do PV. De vereadores. De vereadores. Eu vou aproveitar até... Por favor. Fazer um convite para alguns pré-candidatos que têm a cara do PV. Então eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para o Ney da Diza, que esteve no seu programa. Um grande abraço, Ney. Você tem a cara do PV. Vem com a gente. O Sérgio da Santa Cruz... O Ademar do Coco, a Cristina Brandão, a esposa do Ribamar Brandão, o Clécio, Tail, Dr. Alexandre Advogado, Rafael Tamburus, Júnior Teles, Zezinho Cachoeira e o próprio Jonas, que está na hora de você participar da política. Você devia ser um candidato, e você devia ser candidato a vereador pelo PV, porque você tem a cara do PV. Eu tenho voto. Você tem voto, sim. A população está buscando os candidatos novos. A população está carente de uma política diferente. Então, Jonas... Mas como se você não arrumar briga com os caciques dos partidos que essas pessoas estão? Pô, o Rogério quer pegar o meu candidato? Na verdade, eu acho que tem muito mais candidatos bons no quadro do Guarujá, mas que precisa, assim,
dessas pessoas de bem que estão aí em casa participar da política, como você, Jonas, que está aqui, é um lutador, diariamente, fazendo o teu programa, lutando, advogando para as pessoas. Dia 23 de janeiro nós completamos aqui 3 anos ininterruptos. Sábado, domingo, feriado, dia santo, Natal, Ano Novo, todo dia nós estamos aqui há 3 anos, já são mais de 1000 programas gravados. Olha que beleza. Todos no YouTube e no Facebook. E é motivo de muita alegria isso. Então a população hoje, ela busca a gente assim, Jonas. Eu tenho já lá no quadro, como o Fabrício, o Wagner, Regina Bolli, o Joaquim da Banca, Dedé de Dória, Simone e Reginaldo, que já são também filiados ao PV, e tem muitos outros. Sim. Mas eu acho que hoje a gente vive um momento que está todo mundo com uma expectativa nova para o Brasil. Nós estamos num momento de vai ter impeachment? Não vai ter impeachment? Que nós vivemos isso na década de 90, com a cassação do Collor. E deu um oxigênio na população e falou, nossa, tá vendo? A gente foi para a rua e valeu a pena. O momento, na ocasião, já tinha sido do PMDB, depois foi o momento do PSDB, depois o PT veio com esse discurso que eles seriam diferentes. Todos eles passaram por Mensalão, Petrolão, Lava Jato. E o PV passou batido por tudo isso, porque ele tem um jeito diferente. O PV vem alertando da falta de água que houve aqui em São Paulo. O PV cuida da vida e ele quer cuidar de você. É esse jeito que o PV quer participar de uma administração, Jonas. Obrigado. Calma. Não, eu quero te agradecer, Jonas, porque não são todos os programas que deixam a gente convidar as pessoas como você, dá a liberdade pra gente. Então, obrigado pela oportunidade, Jonas, de poder estar aqui deixando um desabafo. Um desabafo que eu sei que eu estou aqui representando 220 mil eleitores do Guarujá, que estão decepcionados. Mas tenho a certeza que 2016 será um ano de vitória, um ano abençoado. Rapidinho, como é que você vê essa questão de a campanha de apenas 45 dias e o fim do financiamento de campanha por CNPJs? Jonas, esse fim é o que me preocupa. Porque eles dizem que acabou o financiamento da campanha, mas será que acabou e vai haver gente fiscalizando o dinheiro por fora que vem para as campanhas? Eu acho que sim. É isso. Eu acho que sim, porque essa campanha não é uma campanha política. Essa campanha é um piloto para as eleições de 2018 para presidente da República e governadores. Aí eu fico muito feliz. Eu acho que nós teremos mudança e eu tenho quase certeza que mais da metade de quem for eleito não assume, porque não vai acreditar na lei e vai ter problema. Aí eu fico feliz, porque o nosso jeito de fazer política é sem dinheiro. Nós vamos poder contar o que aí com as você redes vai sociais estar e aí em igualdade de condições. Exatamente. É aí que a gente tem chance de poder transformar um Guarujá diferente. Muito bom. Rogério Lima, que muito nos alegrou com a sua presença. Espero que volte outras vezes, porque a casa aqui é nossa, estamos à disposição. E aqui é assim, fala o que pensa, fala o que quer, porque nós somos democráticos. Eu sou de direita, democrático de direita. Eu deixo isso bem claro. Porque é esquerda. Não, eu sou um homem com formação direitista. Eu acho que sem fazer as coisas direito, só vai fazer bobagem. Tudo tem que ser feito direito. 30 segundos para falar tchau. Gente, fiquem com Deus. Eu quero aproveitar então nesses 30 segundos, mandar um grande abraço pro Leopoldo da Áudio, o Ricardo da Harley Davidson, o Edu Fiscal, Marquinho, o Olavinho, Claudinho, Zé Newton, Dr. Alexandre Pedroso, Dr. Rubens Eduardo, esses são médicos, Miguel Alonso, Dr. Miguel Alonso, Fernando Advogado, Paulo de Souza Advogado, o Mapa, Dr. Sidney Dentista, Batalha Fábio Grácia, Paulo Vigna, Rogério Junqueira, William Lancelotti, Jorginho, Marquinho, Paulo Clemente, doutora Rosogiano, Maria José e Zé Manuel, obrigado por vocês estarem junto com a gente. Eu sou mais ou menos isso. Um abraço pro Maguila. Eu sou do povo. Rogério, obrigado por ter vindo. Uma honra muito grande te receber aqui. Foi muito bom mesmo. Estou feliz de ter você aqui. Venha outras vezes. Tá? Será um prazer. Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.